Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que muitos sintomas representam situações mais profundas e que nem sempre a pessoa tem clareza sobre isso? Pode ser em um momento em que tudo dá certo e tudo está claro para você. Pode ser quando nada funciona e está tudo confuso para você. É quando algo desperta dentro de você e você percebe que as coisas da vida são a vida das coisas que habitam você e fazem um novo sentido, e você tem um novo olhar para as coisas da vida. E então, pessoal, o Coisas da Vida está de volta para criar aqui para você um espaço de reflexão, um espaço de tomada de decisões. E olha só, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, coloca o dedo aí, marca para se inscrever, já toca o sininho para que realmente você seja notificada e notificado sobre os novos episódios. Coisas da Vida é para isso, é para conversar, obviamente, sobre coisas da vida. E aqui nós trazemos uma variedade de assuntos e a maioria deles são de mensagens, perguntas, comentários que os seguidores mandam e também da minha vivência em consultório, tanto atendendo em terapia, quanto também atendendo aos empresários, aos empreendedores. Porém, o Coisas da Vida, ele é destinado a tratar das coisas que se referem aos aspectos mais pessoais. Então, eu tenho recebido ultimamente uma avalanche de questões e mais do que questões, eu tenho recebido a oportunidade de atender mulheres e muitas dessas mulheres eu tenho percebido que elas amam demais, se dedicam demais e se colocam em último lugar. Então, é algo que realmente tem solução, mas é importante que você, mulher, olhe para isso e você, homem, também olhe para isso com muita seriedade, porque, afinal de contas, nós precisamos cuidar uns dos outros. E é por isso que eu quero mencionar para você aqui algumas questões. E eu quero, desde já, perguntar para você aqui se você tem alguma pergunta, algum comentário sobre essa questão muito recorrente, muito repetitiva, em que a mulher ama demais, se dedica demais, faz tudo por todo mundo, mas se coloca em último lugar, ou seja, o próprio cuidado consigo mesma, o autocuidado fica como que esquecido, deixado de lado. E é interessante porque desde muito eu venho percebendo isso não só nos processos de terapia ou de mentoria, onde eu posso atender aí as mulheres das mais diversas idades, dos mais diversos níveis culturais e financeiros, enfim. E eu tenho percebido que é uma tendência que adoece a muitas mulheres. É o fato de elas muitas vezes se deixarem por último. Muitas vezes amam, colocam toda a sua energia para ajudar os filhos, ajudar os parentes, a companheira ou o companheiro, mas ela mesma, a mulher, estranhamente, ela fica se deixando para depois. E aí é quando surgem os problemas de saúde. E eu perguntei para você no início desse diálogo se você
já tinha percebido que muitos sintomas, eles representam aspectos mais profundos que a pessoa muitas vezes não enxerga. E eu quero contar para você que está aqui comigo no Coisas da Vida, algo que eu faço muita questão de trazer como um exemplo, como uma ilustração, porque foi assim um caso que me marcou muito, que me chamou muita atenção e que talvez ao contar essa pequena história para você, isso possa ser útil, né? E como disse, isso vai servir esse conteúdo para homens e para mulheres. Aqui eu estou falando de uma temática que é mais ligada às mulheres, mas eu penso que todo mundo já entendeu que essa questão de ficar dividindo as coisas, isso é para homem, isso é para mulher, isso é aquilo, outra coisa, isso é algo bastante atrasado e que não nos leva a nada. Então é por isso que eu quero aprofundar através dessa pequena história. Mas eu atendi há algum tempo uma mulher e ela tinha aí pouco mais de 40 anos, era uma pessoa assim dinâmica, ela ia à academia 3 vezes por semana pelo menos, ela acordava os filhos, ela tinha um casal de filhos já cursando a universidade, então ela colocava os filhos acordados, prontos para irem para os estudos, ela administrava a casa, fazia tudo e ainda trabalhava num escritório, era uma profissional liberal, então ela tinha um escritório onde ela trabalhava muitas horas e era muito bem sucedida, uma profissional reconhecida, bem remunerada, ela não tinha grandes dificuldades com dinheiro, tinha uma vida estável do ponto de vista material e mesmo emocionalmente, até então ela se achava muito bem. E de uma hora para outra, ela começou a sentir alguns sintomas muito estranhos. Começou a sentir algumas dores abdominais e começou a ter problema de digestão, começou a ter ânsia de vômito, ou seja, situações muito diferentes, muito novas para ela. E ela fez aquilo que toda pessoa faz e deve fazer. Procurou o médico de confiança, realizou os exames necessários que o médico orientou, mas ao buscar os resultados e voltar, para a consulta, ir para o retorno, o médico informou para ela o seguinte: olha, do ponto de vista orgânico, você não tem nada. Eu recomendo que você resolva isso em terapia. Ok. Ela saiu do consultório, do médico e ficou ainda um tempo pensativa. Inclusive, ela me disse que achou engraçado, dizendo, mas terapia, eu sempre consegui resolver as questões na minha vida, tá? Até mesmo quando o pai dos filhos dela havia abandonado por ter se envolvido com outra mulher, ela tirou isso de letra de alguma maneira, resolveu, superou e tocou a vida para frente. Então ela me disse que ficou assim, achando aquilo tudo muito estranho, de precisar procurar terapia. E foi por isso que ela me procurou. E foi muito revelador, e é isso que eu quero destacar aqui com você, muito revelador, porque quando eu fiz o atendimento a ela, ela teve várias sessões, ela percebeu, através dos atendimentos, que os sintomas que ela estava experimentando, que estavam acontecendo, representavam de uma maneira ou outra alguns familiares dela e também representavam o ex-marido, o pai dos filhos dela. E somente depois que ela trabalhou, elaborou, resolveu da forma como teria que resolver essas questões internas dela, é que os sintomas desapareceram.
Então é muito curioso porque, de fato, quando a pessoa, ela mesmo que tenha aparentemente uma energia quase que infinita, que ela não vai se cansar, que ela vence tudo, supera tudo, ela às vezes sem perceber a pessoa se coloca como a última da fila, ou seja, cuida de todo mundo, dá providência em tudo, mas não cuida de si. Então, se você está chegando agora aqui, está aqui acompanhando essa conversa, por favor, coloca aí seus comentários, suas perguntas e dá logo um like, dá um joinha aí, porque essa é uma maneira de fazer o canal crescer. E o canal crescendo vai ajudar muito mais pessoas, não é mesmo? Então, para você que está aí dando um like, desde já, muito obrigado. E vamos continuar então abordando essa questão da mulher que ama demais, mas se coloca em último lugar. Então, nem sempre é fácil ou natural para a mulher que ama demais, que dedica-se totalmente a atingir os objetivos profissionais, a ajudar a família, os filhos, parentes, a companheira ou companheiro. Dificilmente essas mulheres que amam demais, elas dão a devida atenção a elas mesmas. Só que o corpo e o psiquismo, eles não perdoam isso. É preciso perceber essa conexão muito forte, uma conexão direta que existe aí entre a alma e o corpo. E a alma, na maioria das vezes, o psiquismo, na maioria das vezes, grita, dá sinais através do corpo. E é claro que quando surgem os sintomas, a primeira providência que você deve tomar é procurar um médico da sua confiança, porque como eu trabalho com a terapia integrativa e meu campo de pesquisa é exatamente a educação médica, isso me ajuda no consultório a compreender o tanto que o ser humano é complexo e o tanto que o ser humano precisa da interação, da integração, da soma de conhecimentos, forças e procedimentos de muitas áreas. Então, é por isso que, voltando aí, é o seguinte: apareceu qualquer sintoma, você deve procurar, sim, o médico da sua confiança. E, na maioria das vezes, é importante associar o tratamento convencional com a medicina tradicional com a terapia. Isso ajuda muito. Eu tenho atendido a um número grande de mulheres, tanto online quanto no consultório, e cada vez mais fica muito claro para mim que uma tendência perigosa da mulher é ela, pela grande energia que tem, pela grande capacidade realizadora que tem, ela se deixar por último. Então o autocuidado ele é fundamental. E aqui o autocuidado inclui também a mulher pensar, levar em conta e agir em relação à sua felicidade, à sua realização. Então é por isso que eu estou aqui provocando você que está comigo a comentar, mandar suas perguntas, mandar aí as suas sugestões, inclusive de novas abordagens. Para você ter uma ideia, estes temas ligados à mulher, eles estão tão repetitivos e estão crescendo tanto que daqui pouco tempo eu vou iniciar aqui um quadro chamado Mulher Mais, Mulher Positiva, dedicado exclusivamente a tratar das temáticas do feminino e da mulher de uma maneira geral. Já fica aí o convite para você ficar atenta, ficar atento e participar comigo. Mas como eu ia dizendo, essa mulher que eu me referi aqui hoje, contei um pouco da história dela, ela só superou os sintomas corporais, aqueles desconfortos, depois que ela compreendeu que os sintomas que ela estava sentindo, eles representavam
questões ligadas ao ex-marido, pai dos filhos dela, e também a muitos parentes dela, aos pais e também alguns antepassados, outras pessoas da família de origem. E você talvez pode assim estar achando muito diferente, falar, mas como assim? Como que um sintoma pode representar algum tipo de problema no relacionamento com algumas pessoas, principalmente do grupo familiar ou gente com quem manteve um relacionamento amoroso? É por isso que eu falo com você. Essa terapia ou esses métodos que eu utilizo, que eu aperfeiçoei, eles procuram enxergar o que está por trás do sintoma, aquilo que está por trás do problema, para ir direto à raiz e tratar o que precisa ser tratado. É por isso que eu deixo aqui insistentemente um convite para você, um alerta, uma chamada de atenção com todo respeito, com todo amor e carinho, que principalmente você, mulher, fique atenta e não continue se colocando como a última da fila. Dê para você o autocuidado que você precisa. E você que é homem, que é marido, que é filho, que é pai, você também tem a função, a tarefa, a missão de ajudar a cuidar das mulheres que fazem parte da sua vida. E aí volta, né? Filhas, netas, sobrinhas, colegas de trabalho, esposa, enfim, as mulheres do seu relacionamento, irmãs, tudo isso vai fazer de você uma pessoa que estará ajudando o mundo ficar um lugar mais saudável e as pessoas, e principalmente as mulheres, poderem de fato se cuidarem de uma maneira integral. E eu vou te contar aqui uma coisa no pé do seu ouvido, para que você não se esqueça. É assim, quando a mulher se cuida melhor e quando todos nós, a sociedade, somos mais atentos com a mulher, todos nós melhoramos, nossas famílias melhoram, a sociedade melhora. E se você me permite, eu quero dar aqui para você uma dica de filme que eu assisti hoje e que eu amei. É um filme que se chama Antônia, uma sinfonia. Antônia, uma sinfonia. Procure logo esse filme e tire suas próprias conclusões. Eu nem vou fazer aqui nenhum spoiler, porque eu gostaria que você assistisse e depois comentasse aqui comigo. Qual filme que é? Antônia, uma sinfonia. E, olha só, mulher, coloque-se na posição de autocuidado, na primeira posição. Não se deixe como a última da fila. E você, homem, já ouviu e já entendeu. Ajude a cuidar de todas as mulheres com as quais você se relaciona, sobretudo a sua mãe, sua irmã, sua esposa, sua filha, sua neta, colega de trabalho, amiga, enfim, todos nós podemos ajudar a melhorar essa situação preocupante em que a mulher ama demais, mas se coloca em último lugar. Até o próximo Coisas da Vida.